agora qual é o teu conceito de relacionamento. Tu já passou por algum namoro, algum noivado, ou até mesmo já foi casada? Eu, por exemplo, já fui casada há 12 anos e somente depois do final de um casamento, né, de longa data, eu pude fazer uma análise de todos os meus erros, de todos os acertos e entender o conceito de casamento, o conceito de me relacionar com outra pessoa. Na verdade, foi bem crucial no meu entendimento para que eu pudesse me preparar e me projetar para o próximo relacionamento que eu tinha como meta viver. Mas o mais interessante é o quanto as pessoas não param para analisar, o quanto elas sabem ou o quanto elas não estão preparadas para viver um relacionamento. Aliás, tu já passou por algum processo de aprendizado, tu já fez algum curso, ou tu já leu de uma maneira profunda sobre isso? Eu também não. Na verdade, a gente começa a conhecer as pessoas e começa a se relacionar e não se prepara para poder viver esse relacionamento e nem tem esse entendimento de relacionamento, de se relacionar com outra pessoa. A maioria das vezes a gente acredita que relacionamento é troca. Eu namoro contigo, tu namora comigo, eu te dou o meu melhor, tu me dá o meu melhor, mas o quanto isso na prática realmente traz resultado, o quanto isso realmente na prática faz sentido. Então eu quero compartilhar contigo nesse momento qual é o conceito de relacionamento, de casamento e mais do que isso, qual é o conceito de doação máxima entre homem e mulher que faz com que os relacionamentos dê certo. Então eu pude estudar isso e entender um pouco mais para poder identificar quais são as minhas falhas e passar a compartilhar isso com as pessoas. Quando tu entra num relacionamento, o que tu pensa? Nossa, eu conheci essa pessoa, tô apaixonada, quero namorar com ela, casar, enfim, constituir uma vida. E o que naturalmente eu penso? Que eu tô entrando de cabeça e essa pessoa vai me fazer feliz, vai me amar, vai me respeitar, vai dar o melhor dela pra mim e o quanto nós viveremos juntas a partir disso. Só que na verdade, quando essa pessoa passa a se relacionar comigo, ela entra nesse relacionamento esperando o mesmo de mim, que eu vá amá-la, que eu vá protegê-la, que eu vá respeitá-la, que eu vou dar o meu melhor. E daí ela espera de mim e eu espero dela. E aí que começam os conflitos. Porque enquanto eu espero do outro, eu fico na posição de esperar. E muitas vezes eu não tenho uma iniciativa, ou muitas vezes eu não dou o meu melhor porque eu estou no momento de espera. Eu estou vivendo exatamente isso, o esperar. E a outra pessoa está esperando a mesma coisa. Só que aí entra o grande diferencial de um conceito para um relacionamento dar certo. O quanto eu vou me relacionar com essa pessoa, mas com uma atitude diferente. Eu entro no relacionamento para que eu possa amar primeiramente, respeitar primeiramente, dar o meu melhor primeiramente, sem criar expectativa. E esse é um conceito que dá muito certo. E eu entrarei num relacionamento onde eu não estou alimentando expectativa, e sim eu estou tendo intenções de que dê certo. Então quando eu vivo um namoro, um noivado, provavelmente um casamento, eu vou simplesmente dar tudo que eu tenho de melhor para essa pessoa, sem a expectativa de que vá voltar. E o que acontece nesse momento? Os meus comportamentos e as minhas atitudes de amor, de dedicação, de respeito, de lealdade, de fidelidade é sentido. Alcança essa pessoa. Automaticamente ela para analisar o meu comportamento. E o meu comportamento acaba contaminando, literalmente contagiando ela. E ela passa ao mesmo tempo a fazer uma análise das minhas atitudes e ter um comportamento parecido ou praticamente igual ao meu. Então ela simplesmente começa a me amar, a me respeitar, a dar o meu melhor dela pra mim. E nós entramos então num momento de guerra. Ela dá o melhor dela pra mim e eu dou o meu melhor pra ela. E ao invés de vivermos um relacionamento baseado em eu espero dela, ela espera de mim, não. Eu vou simplesmente dar tudo pra ela, vai dar tudo pra mim. E isso tudo só funciona quando eu simplesmente me relaciono com alguém com uma base de intenção, das minhas melhores intenções para com essa pessoa e essa pessoa para comigo, sem estar alimentando expectativa. E muitas vezes os relacionamentos acabam sendo frustrados ou não se desenvolvendo como nós gostaríamos, justamente por uma concentração na expectativa daquilo que eu gostaria que o outro me trouxesse como um retorno. Mas quando eu não tenho isso, eu simplesmente dou e me entrego, automaticamente eu consigo ter um relacionamento muito mais saudável e duradouro, amando sem esperar nada em troca. E isso também vem muito em contrapartida do quanto eu tenho tido um comportamento empático. O que é empatia? É eu me colocar no lugar do outro. Só que quando eu sou uma pessoa egoísta, o meu nível de empatia é muito baixo. Quando eu não consigo pensar no outro, me colocar no lugar do outro, e muitas vezes eu não consigo simplesmente
pensar e analisar o que a pessoa pensa, ou o que a pessoa espera, ou mais do que isso, o que a pessoa está sentindo. O que me simplesmente zera a minha empatia é o quanto o meu grau de egoísmo é elevado. E todas as vezes que eu converso com uma amiga, ou eu estou numa roda com outras mulheres, ou eu escuto alguém dizendo que está tendo crise no relacionamento, ou está pensando em terminar aí um noivado ou um casamento, eu sempre faço uma análise. Qual é a base? Qual é o ponto principal do fim de um relacionamento? E eu sempre chego à mesma conclusão, que o egoísmo é o ponto central do fim de qualquer relacionamento. Porque quando eu sou egoísta, quando eu não tenho empatia, e quando eu fico completamente concentrado no que é bom pra mim, no que eu espero pra mim, e quando eu coloco todo o foco em mim e paro de olhar o outro, automaticamente eu não consigo ter empatia e tentar entender ou tentar fazer uma leitura do que aquela pessoa tá precisando, porque eu tô concentrado nos meus interesses, nos meus sentimentos, nos meus prazeres. E quando isso passa a acontecer, eu me concentro exatamente naquilo que eu busco e eu esqueço de olhar para o outro. E todas as vezes que eu paro de olhar para o outro, começa aí um momento de muitos conflitos. Por quê? Porque eu paro de fazer uma leitura, uma identificação daquilo que talvez seja crucial e esteja faltando. E quando eu paro de prestar atenção no que está faltando, porque eu estou totalmente concentrada no que é bom para mim, porque eu estou totalmente concentrada naquilo que faz sentido para mim, eu não me atento mais no que a outra pessoa está sinalizando. E todas as vezes que tu teve algum conflito, para e analisa aqui comigo se a base do teu conflito não foi egoísmo. Talvez tu pense agora, não, eu não sou egoísta, o egoísmo sempre é do outro. Mas quando muitas vezes a gente faz essa análise de já acusar o outro, o egoísmo é do outro, a falta de atitude é do outro, e concentra tudo no outro, nesse momento a gente simplesmente tem que eliminar isso, concentrando naquilo que nós podemos mudar. E eu posso afirmar que 12 anos de relacionamento, principalmente nos últimos meses, nos últimos anos, o quanto isso me cegou. O meu próprio egoísmo, ficar concentrado no que eu acreditava que faltasse em mim. E quando eu paro, e quando eu parei de olhar para a pessoa com quem me relacionava, foi o início do fim. Então hoje eu queria compartilhar um pouquinho contigo com o conceito de relacionamento. Aquele conceito onde se eu tivesse me concentrado na outra pessoa, aquele conceito onde eu tivesse deixado o meu egoísmo de lado, aquele conceito onde eu parasse, né, de ter o meu senso julgador elevado, né, e simplesmente colocasse toda a minha energia na empatia, talvez sim o meu relacionamento desse certo. Mas nada, né, como errar, identificar, mudar para melhorar. Quis trazer esse conceito aqui, talvez possa te ajudar.